Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem 3 mandamentos aqui em Mateus 16, 24. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Mas ele diz assim: se alguém quer vir após mim, você está resoluto em seu coração, você está determinado, seguro, convicto de que quer verdadeiramente seguir a Cristo, se submetendo a Ele. Então, querido, querida, os 3 mandamentos que o Senhor Jesus nos deixa em Mateus 16, 24 é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. Negar-se a si mesmo implica numa disposição de negar a natureza pecaminosa e corrompida. Tomar a cruz implica em assumir voluntariamente e ativamente um modo de viver de maneira digna do Evangelho de Cristo, um modo de vida desprezado pelo mundo, odiado pela carne, mas que é a marca distintiva de um verdadeiro cristão. Viver como Cristo viveu, é assim que nós devemos viver, porque Cristo, Ele é o padrão, Ele é o nosso modelo. Cristo viveu para glorificar a Deus, e Ele glorificou a Deus por meio da sua obediência. No contexto, o Senhor Jesus tinha acabado de anunciar aos seus apóstolos pela primeira vez a aproximação de sua morte de humilhação. No versículo 22, Pedro se assustou e disse: tem compaixão de ti, Senhor, expressando uma mente carnal. O caminho do mundo é a procura para si mesmo e a defesa de si mesmo. Tenha compaixão de ti. Mas a doutrina de Cristo não é salva-te a ti mesmo. Mas a doutrina de Cristo é negue-se a si mesmo. Cristo discerniu no conselho de Pedro uma tentação de Satanás e imediatamente ele a rejeitou. Então, voltando-se para Pedro, disse: não somente deve o Cristo subir a Jerusalém e morrer, mas todo aquele que desejar ser um seguidor dele deve tomar sua cruz. É impossível pertencer a Cristo e salvar-se a si mesmo e agradar a si mesmo, viver uma vida voltada para o eu, para o ego. Cristo disse lá em Lucas, capítulo 14, versículo 27: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E novamente ele declarou em Mateus 10, 33: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Esse versículo, ele é muito sério, ele é muito claro quando ele diz: mas qualquer que me negar. Ele não está dizendo qualquer que negar a si mesmo. Ele está dizendo aquele que negar a Cristo diante dos homens. O que é isso, diante dos homens? Negar a Cristo diante dos homens é negar com a própria conduta, é negar através das atitudes diárias, das ações, mas não somente das ações, mas das reações. É isso que está sendo visto por todos. Diante dos homens, qualquer um que negar a Cristo, não negar a si mesmo, através de um mau comportamento, de um mau testemunho, diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A vida cristã começa com um ato
de autorrenúncia e ela é continuada pela automortificação. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A vida cristã é comparada com uma corrida e o corredor é chamado para deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto assedia. Mas que pecado que é esse que o escritor de Hebreus está dizendo? Podemos dizer aqui, o pecado do próprio ego, o pecado do desejo, da determinação de ter, da determinação de ser, da determinação do empoderamento, do próprio caminho, da conquista, da realização, do branding pessoal, do marketing pessoal. Nosso maior alvo deve ser seguir a Cristo a partir do seu próprio exemplo. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2,21. Cristo mesmo não agradou a si mesmo, como em Romanos 15,3 nos ensina. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Negar a si mesmo significa repudiar a ideia de que somos bons, significa parar de acreditar que é o que eu faço que me faz ser aceito diante de Deus. Isaías 64,6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, ou seja, todas as nossas melhores performances, são como um trapo de imundícia. E todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Negar a si mesmo é renunciar completamente sua própria sabedoria, dons, talentos, aptidões, conhecimentos, títulos, cargos, posição financeira, posição na sociedade, etc, etc, etc. Filipenses 3 diz: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tem da minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos, diz Isaías 5:21. Estejamos atentos, queridos, à advertência que diz em Provérbios 16:18: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Negar a si mesmo é renunciar completamente sua própria vontade. Os soberbos, os arrogantes, os amantes de si mesmos, os carnais, dizem em seu coração: não queremos que este homem reine sobre nós. Não queremos ter o governo de Cristo. Não queremos. Isso tudo é religiosidade. Isso tudo não tem nada a ver. Mas um verdadeiro cristão, um cristão regenerado, ele tem refletido em suas atitudes o que está em Filipenses 1:21,
onde diz: porque para mim o viver é Cristo. Para o verdadeiro cristão, o viver deve ser para honrar a Cristo, para agradar a Cristo, para servir a Cristo. Filipenses 2, de 5 a 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Em 1 Coríntios 6 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados, o nosso corpo é para glorificar a Deus, o nosso espírito é para glorificar a Deus. Nós não pertencemos a nós, pertencemos a Deus. Está escrito, está escrito. Está escrito. O que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito? Olha para suas roupas. Olha para sua postura. Você tem glorificado a Deus com o corpo que Ele te deu? Negar a si mesmo é dizer com Cristo: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14:36. Está registrado em Filipenses 2:21 sobre os não cristãos. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Observe o teu caminho. Faça uma análise agora. Você está buscando aquilo que é de Deus? Você está buscando aquilo que agrada a Deus? Você está buscando aquilo que é referente ao reino dos céus ou ao reino que você está construindo para você mesmo? Mas dos santos de Deus está registrado em Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E não amaram as suas vidas até a morte. Tito 2 diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. O padrão que o Deus Santo, Santo, Santo deixou para nós através das Sagradas Escrituras é elevadíssimo e tem sido ignorado e rebaixado através de más atitudes de muitos que vivem uma vida acomodada, agradável à carne, uma vida mundana. Muitos que até professam
com palavras vazias e que se auto-intitulam cristãos, porém com um proceder que demonstra o contrário. Que a cruz de Cristo não seja apenas um objeto de fé, mas uma experiência genuína